O devocional de hoje está em Atos 9, né, onde nós temos 2 grandes acontecimentos que acontecem nesse capítulo. Uma delas é quando o Saulo, ele tem um encontro com o Senhor. Indo a caminho, ali no versículo 3 fala: "Indo a caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, ele subitamente, foi cercado por um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?". Eu vejo aqui que Saulo ele era muito zeloso, né, pela crença religiosa dele, pelas tradições judaicas, e ele era fervoroso a ponto de perseguir, porque ele achava que o povo estava caindo em heresia, né, seguindo Jesus, as tradições, as coisas que o Senhor estava ensinando, e ele então achou aquilo um absurdo, e ele começou a perseguir. E olha que o Senhor, quando tem um encontro com ele naquele deserto ali, né, perto de Damasco, o Senhor pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Ele poderia ter dito: por que persegues a igreja de Cristo? Por que persegues, né, os cristãos? Mas não, porque nós somos um corpo com o Senhor. Quando nós somos perseguidos, o Senhor está sendo perseguido, né? Quando a igreja de Cristo está sendo perseguida, ele também está, porque nós somos parte do corpo do Senhor, né? Então ele tomou para ele aquela perseguição e ele parou o Saulo, né? Foi maravilhoso esse encontro e foi ali a conversão deste homem que escreveria todos estes livros que aqui eu vou mostrar. E eu vejo, olha que tantas maravilhas, né? Quantas cartas, quantas palavras de sabedoria, que legado que esse homem deixou depois dessa conversão, dessa posição em Cristo que ele tomou, quando ele teve esse encontro, esse verdadeiro encontro, foi impactado, né, pela conversão, tanto que depois no Atos, né, mais lá para frente, no capítulo 13, há uma mudança de nome. As pessoas precisam verdadeiramente não nos reconhecer. Essa mudança de nome é verdadeiramente essa conversão. Quem olhava você vai dizer, não, não é a mesma pessoa. Essa pessoa, quem é fulano? Não, não é fulano. Não fala do mesmo jeito, não age do mesmo jeito, não mente do mesmo jeito, não bebe do mesmo jeito, não se veste do mesmo jeito. As pessoas têm que entender, né? Tem que haver essa diferença, essa transformação a ponto das pessoas dizerem, não é a mesma pessoa. Aqui nós vemos que Saulo era Saulo, quando depois, mais na frente, ele é o Paulo, né? Ele muda de nome, porque realmente houve uma verdadeira transformação. Uma pessoa morreu e ressurgiu outra pessoa, né? Para a glória de Deus. E olha, tanta coisa maravilhosa que ele nos deixou. Que legado. Quantas cartas. Eu amo as cartas paulinas. Depois que ele teve aquele encontro, né? Ele ficou 3 dias, 3 noites cegos. E o Senhor pede então para Ananias ir ao encontro dele e orar por ele. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos eu ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E disse-lhe o Senhor, porém, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. A gente vê que ali, então, o Senhor, ele escolhe, né? Ele fala, ele é para mim o vaso escolhido. Às vezes as pessoas não dão nada, né? Por nós, não dão nada por aquela pessoa que tá na rua, aquela pessoa que tá na boate, aquela pessoa que tá mal vestida, aquela pessoa que tá em prostituição. Mas o Senhor, ele vai lá e fala, ele é para mim um vaso escolhido. E o Senhor, ele não olha, né? Todos olhavam com olhar de maldade, com olhar de temor, com olhar. Ele é mau, eu ouvi acerca dele, eu ouvi acerca dela, ela faz coisas, ela é prostituta, ela é, sabe, alcoólatra, ele é alcoólatra, ele é pedófilo, Senhor, eu ouvi coisas horríveis. E o Senhor fala, eu escolhi, para mim ele é um vaso escolhido. Então a gente não pode julgar, porque o Senhor, ele não olha com o nosso olhar, o olhar do homem, né? Ele tem planos para cada um de nós. E se nos colocarmos na posição, né, se aceitarmos o chamado que o Senhor tem, né, e entendemos que somos escolhidos para fazer algo grande para o Senhor na terra, Deus nos usará com autoridade, glória e poder, como ele usou este homem, né, na terra e fez tanta coisa maravilhosa, né? E nos deixou tantas palavras de sabedoria e direção. Eu tenho certeza que muitas almas foram alcançadas através dessas cartas paulinas. A gente vê aqui que o Senhor fala, né? Olha, eu vou mostrar para ele quanto deve padecer pelo meu nome, né? Quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Porque ele fez o povo de Deus sofrer, né? Ele perseguiu a igreja do Senhor, né? Ele perseguiu o Senhor. Então aí o Senhor vira o jogo e fala, agora quem vai sofrer ele? Então as cartas, a maioria delas foi escrita em sofrimento, mas foi aqui, através dessa palavra profética, né? Vinda da parte de Deus, que aconteceu essas cartas paulinas, esse sofrimento, a maioria delas foram escritas na prisão, em perseguição, né? Todo o sofrimento que Paulo sofreu para poder, né, ter esse tempo e essas palavras de sabedoria vinda do alto, né? Foram em momentos de muita tribulação, muita perseguição que ele escreveu, né, essas cartas paulinas, mas é porque realmente, às vezes a gente fica, que dó, né? Nossa, Paulo sofreu, mas já estava determinado pelo Senhor, no Atos 9:16, porque ele perseguiu o povo, então o Senhor na mesma medida fez com que ele entendesse, né? O povo sofreu por amor ao Senhor. Aí ele falou, né? O Senhor virou o jogo e falou: agora você vai sofrer por amor de mim, né? Ainda no capítulo 9, nós temos ali no versículo de 32 ao 43 a história da Tabita, né? A Tabita, também conhecida como Dorcas, ela tem uma história ali
assim, um legado maravilhoso que ela deixou, né, usando um talento maravilhoso que ela tinha. Enquanto no início do capítulo 9 nós vemos o Saulo se convertendo ao cristianismo, ao Senhor Jesus, para deixar, iniciar a história dele, para deixar um legado maravilhoso, né, que ele deixou, ela então já havia deixado, né, aqui parecia o final de uma mulher que já tinha feito algo, né, para mostrar através do talento dela o amor, né, de Cristo, né, essa caridade, né, que Cristo, quando invade os nossos corações, a gente frutifica isso, né, na presença dele e para os nossos próximos, né. E essa mulher, ela era muito generosa, ela usava o talento dela, né, eu não sei qual é o tamanho do seu talento, o dela era uma agulha, né, tão pequeno quanto uma agulha. E ela fazia muitas roupas e doava para as pessoas, né. E ela ficou enferma, e ali ela teve uma doença e morreu, né, foi onde foi chamado Pedro, e a gente vê, que muitas mulheres vieram e choraram, né, pela essa morte dela. E olha que interessante, né, quando eles chamaram Pedro, ele veio e foi com eles, e quando chegou, o levaram no quarto, né, e todas as viúvas, o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e as vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Então a gente vê, irmãos, né, quando a gente usa o talento, né, que o Senhor nos deixou, a gente deixa esse legado, né, após a morte, né, há pessoas que vão vir, né, testemunhar do que nós fizemos, das boas obras que nós fizemos. Precisamos, né, usar os nossos talentos, né, para mostrar verdadeiramente essa a bondade de Cristo através de nós. Será que vamos fazer falta, né? Dorcas verdadeiramente era uma mulher de Deus, né, após a morte. E é após a morte que verdadeiramente vai ser visto, né, porque ou vai vir coisas ruins a seu respeito, as pessoas vão verdadeiramente trazer à tona aquilo que você fez e que estava em oculto, ninguém contava, ou verdadeiramente vão ser feitos, né, essas obras vão vir à tona, né, vão ser feitas assim ao público, né, igual elas vieram chorando e mostrando as túnicas que Dorcas havia feito. Olha que maravilha, né? Mostrando verdadeiramente as obras dela vieram à tona, né? E fez falta, né? Então nós temos que fazer falta após a nossa morte, né? Isso é verdadeiramente quando nós usamos nossos talentos. Nós vamos fazer falta, nós precisamos fazer falta, isso é necessário. Então, assim, isso é bom, né? Porque realmente nós fizemos uma diferença na Terra quando nós fizemos falta, né? Após a nossa morte. Então a gente pergunta, né, será que vamos fazer falta depois de morrer, né? Porque essa mulher, logo que ela faleceu, já choraram, né? E viram ali que ela ia fazer muita falta, né? Porque ela doava muitas roupas, fazia muitas roupas e doava aos pobres. Então, assim, as mulheres já vieram chorar, né? Porque sabiam a falta que ela ia fazer. Então a pergunta é: nós vamos fazer falta se nós morrermos hoje, né? As pessoas vão lembrar, né? Das coisas boas que nós fizemos. Então, realmente, um verdadeiro cristão, ele precisa deixar essa falta na terra, né? As pessoas precisam sentir falta dos nossos atos, né? De caridade, de amor, né? Da nossa presença e das nossas obras em si, né. A palavra de Deus fala que a fé sem obra é morta e a obra sem fé também é morta, né. Então, assim, se nós temos muitas obras boas, mas não cremos no Senhor, então essas obras de nada valem, é só para nossa glória, né. Mas quando nós temos Cristo, nós servimos e acreditamos em Cristo, temos fé que Ele existe, nós precisamos fazer obras, porque senão a nossa fé é morta. Então nós precisamos mostrar Cristo através das nossas atitudes, né, dos nossos atos de caridade, dos nossos atos de amor, né. Então precisamos mostrar, porque senão não tem como nós mostrarmos que somos servos do Senhor, se através das nossas atitudes não florescer isso, não transparecer isso, né. Então a gente vê que logo, né, que ele é chamado, Pedro então ora por ela, né, e para a honra e glória do Senhor, ela então ressuscita ali, né, ele consegue trazer vida a ela novamente, né, através da oração, o Senhor usou a vida dele para trazer vida a vida de Dorcas novamente. Então a gente vê que a notícia ela se espalhou rapidamente, esse milagre na vida dessa serva de Deus. Então a gente vê que da mesma maneira que Pedro e Paulo foram usados, né, para ganhar muitas almas com a pregação deles, né, mas também a generosidade daquela mulher, né, veio a ganhar muitas almas para o Senhor, a história dela, né, por ela ser uma mulher generosa, porque se fosse mais uma pessoa não ia fazer tanto efeito na terra, né, não ia atingir tantas pessoas, ninguém ia ficar sabendo dessa ressurreição, dessa maravilha, desse milagre de Deus, né, através da vida de Pedro, mas só ficou conhecido porque ela se fez conhecer através da atitude dele, amém?